Olá, pequenos pesquisadores, sejam bem-vindos a mais uma lição. Já estamos na lição de número 5. E a história dessa semana vai falar sobre um povo que reclamava muito, mas que Deus era um Deus de amor, de carinho, de justiça. Não abandonou o seu povo. De quem será que nós estamos falando? Vamos descobrir? Eu obedeço pela fé. O verso está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 29. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se estivessem em terra seca. Ao tentarem fazer o mesmo, os egípcios afogaram-se. Então, vocês já sabem de qual história nós vamos falar hoje, nós vamos aprender sobre ela. O Paripense diz assim: há um inimigo bem atrás de você. Não há para onde correr. À sua direita só há muros altos. À esquerda e à frente, carros em alta velocidade. Como escapar? Então aqui, esse Paripense quer que você reflita, que você feche seus olhos e imagine o perigo. Então tem carros do direito, muros altos e você não consegue escapar. Você vai fazer o quê? Como que você vai fazer? Então, há um inimigo bem atrás de você. Então, imagina, o inimigo está atrás de você e não há para onde correr. À sua direita, só há muros altos. À esquerda e à frente, carros em alta velocidade. Como escapar? Então, foi assim que aquele povo de Israel se sentiu quando estava entrando naquele imenso mar. Exatamente. Uma parede de mar aqui desse lado, outra parede de mar aqui desse lado, dava para ver até os peixes, os tubarões, as baleias. E atrás, quem que estava atrás? O exército de Faraó. Mudando a rota, o Senhor nosso Deus fala com Moisés. Faltavam cerca de 250 quilômetros até a fronteira de Canaã, quando ordens para uma mudança de rota chegaram até Moisés. Atravesse o deserto do Mar Vermelho. Por que indagavam os intrigados hebreus? Nós já estamos chegando perto, por que mudar de rota agora? Deus quer que recuemos, voltando atrás? Como assim? Eles ficaram pensando, não faz sentido isso. Alguns começaram a questionar a sabedoria do plano de atravessar o deserto e ficaram com medo de que os egípcios os seguissem. No entanto, mesmo sem entender, os israelitas obedeceram e marcharam até as margens do Mar Vermelho. Estavam calmamente acampados à beira-mar quando um grito de alarme foi ouvido. Que alarme será que é esse? Alguém apontou rumo a uma nuvem de poeira lá no horizonte. Aí eles apontaram assim: olha lá, quem será que estavam vindo? O exército de Faraó, com as carruagens, as armaduras, aqueles homens, todos com as suas lanças. Os israelitas ficaram desesperados. Olha só, se a gente não tivesse mudado a nossa rota, já estaríamos chegando no nosso destino. Mas por que Deus fez isso com a gente? Por que a gente teve que mudar de rota? E Moisés disse assim, alguns clamavam a Deus por ajuda, enquanto a maioria se queixava, de Moisés e para Moisés. Ei, não havia sepulturas o suficiente lá no Egito, Moisés? Por que você tinha que nos trazer ao deserto para morrermos aqui? Eu não acredito. Se eu soubesse que ia ser desse jeito, eu não teria vindo com você, não tinha te seguido. Cadê o Deus? Cadê o Deus? Já não havíamos dito a você no Egito, deixe-nos em paz para que possamos servir aos egípcios? No entanto, Moisés estava calmo e encorajava o povo. Não tenham medo. Fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Nunca mais vocês vão ver esses egípcios. Olha só a fé do nosso patriarca. Ele tinha uma fé muito grande em nosso Deus. Ele sabia em quem estava o quê? Descansando, em quem estava confiando. E o povo estava revoltado, com medo de morrer. Se você estivesse a pé com os israelitas ao lado do Mar Vermelho, teria se queixado contra Moisés, como a maioria fez? Ou teria orado a Deus e esperado pacientemente pela salvação? Então, em meio às dificuldades e às provas, quando nós temos dificuldade, qual é a nossa tendência? A reclamar. Porque isso não deu certo. Porque isso aqui não tá legal. Porque eu não gosto da minha vida. Porque tá muito difícil. Mas nós vamos aprender grandes lições com Moisés e aquele povo, que Deus estava tentando mostrar o seu amor, que estava tentando salvar.
Vamos para as perguntas? Por que Deus levou os israelitas às praias do Mar Vermelho? Por quê? Aqui nós vamos encontrar 4 motivos para que Deus tivesse mudado aquela rota, né, do caminho para uma rota mais difícil, né, mais assim, nossa, essa rota tá chegando a arrepiar de medo. Imagina você atravessar um mar. Então, esse texto aqui, ele responde bem bonito, né, o que precisamos responder aqui. Olha só. Deus, em sua providência, trouxe os hebreus ao aperto das montanhas diante do mar, para que pudesse manifestar o seu poder no livramento deles. Então, o Senhor queria mostrar para aquele povo que ele era um Deus de poder. O povo ficou tantos anos sendo escravo dos egípcios que eles se esqueceram que tinha um Deus maravilhoso que tudo podia. Então, eles se esqueceram de Deus, né? Se esqueceram da sua crença. Mas Deus queria mostrar para eles que o mesmo Deus que criou todo esse universo, que estava lá com Adão e Eva, estava também com eles naquele dia, né? Então, olha só. Então, o primeiro motivo é manifestar o seu poder no livramento deles. Humilhar de maneira extraordinária o orgulho dos seus opressores. Então, os faraós, né, o exército de Faraó, os egípcios, eles se achavam que eram superior, que eram a nata da sociedade, né? Então, eles se achavam os poderosos. E o Senhor falou, não, comigo não tem isso. Então, vocês vão aprender, né, por que vocês mexeram com o meu povo? Por que vocês fizeram escravos o povo de Israel? Então, olha só. Então, a segunda é humilhar o exército de Faraó, né? Mostrar para eles quão grande é Deus. E terceiro, qual que é o terceiro? Provar a fé e fortalecer o quê? A confiança nele. Nesses 4 motivos aqui, nós podemos ver o grande amor de Deus. Então, nós temos aqui esses corações e nós temos a pirâmide. O amor de Deus, vocês vão ver em todas as lições até sábado, vocês vão perceber e entender o grande amor do nosso Deus. Então, esses 4 motivos aqui vai ser o que? O alicerce da lição de hoje. Então, vamos repetir rapidinho. Primeiro, mostrar o livramento, o poder de Deus. Segundo, humilhar, né, os inimigos, que eram os egípcios, os faraós. O que mais? Provar a fé e fortalecer o quê? A confiança em Deus. Como Deus prova a nossa fé? Essa é a pergunta de número 2. Vamos ler lá em Isaías? Isaías está depois de Salmos e depois do quê? De Provérbios. Então vamos lá. Isaías capítulo 48, verso 10. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Então aqui Deus está querendo dizer o quê? Que as provas não são assim, aconteceu uma coisa lá e eu vi e me arrependi de tudo que eu fiz, ou apareceu uma coisa muito ruim, um fantasma e eu fiquei com medo, ou eu tive que passar por essa prova através de uma escrita. Não, o Senhor, ele prova através do quê? De sofrimentos. Diz aqui, no verso 10. Provei-te na fornalha da aflição, porque é na hora da dificuldade, na hora da tristeza, do choro, que nós conhecemos a nós mesmos e também as outras pessoas. Então, vocês vão assinalar aqui, através de sofrimentos, problemas ou provas pelas quais passamos. Então, vocês assinalem o segundo parênteses aqui. E o colocando em prática, ele é individual. Escreva sobre uma prova específica que você teve de enfrentar recentemente em sua vida. Porque Deus permitiu isso? Depois compartilhe com a sua classe da escola sabatina. Então, crianças, assim nós chegamos ao final dessa lição de domingo. Um abraço bem apertado para você, fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.